Olá, colegas. Eu sou o Gerardo Lima. Estou aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje tenho a alegria aqui de receber nosso querido amigo Kênio Rezende, que é oficial de justiça do TJDFT e professor, de algumas instituições. Muito obrigado aqui pela sua presença, Kênio. Gerardo, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder contribuir por este projeto maravilhoso. Ah, que maravilha. Você é de Brasília? Não, eu sou mato-grossense. Na verdade, eu sou um mix. Eu nasci em Mato Grosso, numa cidadezinha pequenininha de Mato Grosso, chamado Alto Araguaia. Lá eu permaneci até os meus 18 anos, quando eu passei na Faculdade de Direito em Jataí. Para lá eu me mudei, fiquei outros 15 anos em Jataí, me formei, passei em vários concursos lá, e de lá vim direto para Brasília. Ah, história bem interessante. A gente tem alguns colegas que são lá do Mato Grosso, né? Brasília tem essa riqueza de ter trazido gente do país inteiro, né? Com suas visões de mundo distintas, né? Eu gosto muito de Brasília por essa possibilidade, né? De aprender com o país inteiro. E você escolheu fazer direito por quê, Kênio? O que te atraiu, assim, na atividade? Na verdade, a minha primeira opção era medicina. Eu sempre fui apaixonado pelo curso, só que família pobre, e na época o meu pai não tinha condições nenhuma, e aí eu vi o leque que tinha à minha disposição, que eu queria crescer. E vi que o curso de Direito poderia abrir várias oportunidades. E desde essa época eu já pensava em concurso público. E aí eu prestei ao vestibular, passei, aí comecei e me apaixonei. Tanto é que hoje, não sei se eu seria tão feliz como eu estou hoje se eu tivesse seguido a carreira médica. Olha só que coisa interessante. E quando é que você, assim, decidiu fazer concurso público? Quando é que você achou que era o que você queria para sua vida mesmo? Então, como eu era de família pobre, eu olhava os meus colegas, os filhinhos de papai, viajando, carro, e via que era uma vida interessante, né? E aí eu comecei a pensar, um pobre, o que que ele pode fazer para melhorar de vida? Aí a primeira situação é casar com uma mulher rica, né? O que me laçou foi o amor, então não foi o lado financeiro. Falei, então esse já não deu certo. Aí falei, não, agora eu preciso Ou deu pensar em muito algo. certo, né? Ou deu, né? Na verdade, deu muito Exato. certo, né? Porque eu e minha esposa, nós somos muito cúmplices, temos aí 25 anos de casado e sempre um ajudando o outro. Então, inicialmente, ela ficou com as crianças e isso me permitiu que eu me dedicasse. E aí eu vi uma oportunidade única que o concurso público dá, exatamente de você, por mérito, simplesmente por mérito, você ter acesso ao cargo público, né? Coisa que a gente luta hoje para que as instâncias superiores do judiciário deveriam ser assim, só por mérito, não por indicação de determinado partido, ou presidente ou governador. E na época foi o que aconteceu. Eu me estimulei, estudei pra caramba, né? Como nós todos estudamos pra caramba. E graças a Deus eu consegui a aprovação em 9 concursos públicos. Olha que história vitoriosa, assim. Quais foram os concursos, você lembra? Lembro, o meu primeiro concurso foi para recenseador do IBGE. Primeiro. Aí depois eu passei para o Ministério Público, passei para secretário, depois fiquei como assessores das promotorias de justiça de Jataí, depois passei para oficial de justiça e quando eu passei para oficial de justiça eu me apaixonei. Me apaixonei no cargo. E eu passei, foi no ano de 2003, em Jataí. Aí fiquei como oficial em Goiás até o ano de 2008. E lá eu era apaixonado no cargo, mas odiava o regimento interno do TJGO. Por quê? Eu sempre fui extremamente legalista e achava que o regimento dava brecha para que houvesse corrupção dentro do judiciário, e principalmente no cargo de oficial. E eu odiava isso. E lutava, tanto é que nós lutamos pra caramba, nós melhoramos pra caramba o regimento do Tribunal de Justiça de Goiás. Só que aí, ao estudar, ao fazer comparações, eu vi que tinha oficial de justiça na área federal e era tudo que eu queria. Tudo, porque assim, eu vi alguns podcasts que vocês fizeram e tem várias outros estados que a remuneração do oficial de justiça, ao meu ver, é uma remuneração não constitucional. Imagine nós trabalharmos
iguais, porque o poder judiciário ele é único, e você, dependendo do estado, você tem 3 remunerações, só uma você vai levar para a aposentadoria. As outras 2 são por produções, e são produções que faz com que o oficial de justiça praticamente morra de trabalhar. Não tem qualidade nenhuma para trabalhar. E aí, o que acontece? Quando isso desenvolve, quando o oficial de justiça chega numa certa idade, ele muitas das vezes não consegue nem ter coragem de pedir aposentadoria. Por quê? Porque se ele aposentar, 2/3 do salário vai embora. Então, assim, esse foi o motivo. Eu gostava demais da cidade, a cidade de Jataí, mas esse foi o motivo para sair de lá. E aí, na época, eu comecei a estudar. Eu já tinha até desistido de concurso, que eu gostava demais do cargo. E aí voltei a estudar e passei em 3 federais. Passei para a Justiça Federal da Primeira Região, passei em terceiro lugar para Rio Verde, passei aqui em 48º lugar e passei também para Sergipe, na quinta região. E aí o primeiro que me chamou foi aqui. Aí eu vim para Brasília, como qualquer goiano, e vim para Brasília, já me considerava goiano, né? Vim para Brasília querendo voltar para Goiás, e a minha esposa era servidora também de lá, e aí eu tentei, junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, conversei com o presidente para que eu voltasse para lá, e na época foi interessante, o presidente do TRF1, o ministro Girair Meguerian, ele me recebeu, que eu achei um presidente de um tribunal me recebeu sem ter hora marcada, sem nada, isso me marcou muito, e ele me recebeu, e na hora ele falou, olha, a sua classificação é boa, mas eu não tenho como te garantir que eu vou te chamar. Mas te faço uma proposta. Eu estou precisando de alguém no gabinete. Se a sua esposa quiser vir para cá, eu já faço o convite desde já. Então aí eu não pude ir para Goiás, mas consegui trazer a minha esposa na época. E 1 ano em Brasília foi o suficiente por apaixonar aqui por Brasília e não querer mudar mais. E aí, de lá para cá, graças a Deus, a gente só vem crescendo, seja em termos de família, culturalmente, profissionalmente. Então, hoje, eu sou apaixonado por Brasília. Brasília dá muitas oportunidades, né? Assim, Muitas. eu vim de fora e também me apaixonei aqui pela cidade, né? E vim do Nordeste, né? Que também tem uma vida muito boa, né? As pessoas são muito apegadas lá, mas eu falei, não, eu adoro passar férias, né? Mas para viver hoje, Brasília está oferecendo mais oportunidades, né? Até culturais, como você falou, bem interessante. E eu achei curioso, assim, que você tem uma história muito bonita, assim, muito vitoriosa, né? De ter vindo, como você relatou, de uma família pobre e verificar no concurso público essa coisa do acesso democrático pelo mérito e você ir galgando de um concurso para o outro e depois você ter resolvido ajudar as pessoas também nesse sentido, né? Entrando no magistério, né? E hoje dá aula em algumas instituições. Como é que despertou essa vontade de compartilhar os conhecimentos? Na época, como eu estudava para concurso, eu desenvolvi um método próprio de estudo, porque eu sempre tive as deficiências que todo e qualquer aluno tem. Dislexia, aquela falta de atenção, não conseguia concentrar, então eu desenvolvi um método próprio. E na época, como na época a gente não tinha computador, não tinha esses programas de mapas mentais, eu comecei a desenvolver o meu na época. E isso foi muito bom porque eu consegui criar um método de não só de concentração, mas de assimilação de muito conteúdo. Então, hoje, eu ministro aulas para 3 instituições e, assim, eu não levo livro. E eu até brinco, eu falo assim, ó, eu não passei pela papuda, mas eu tenho alguns artigos do Código Penal na mente, né? E aí, com isso, teve um dado bem interessante que, assim, eu nunca deixo uma porta fechar. E, na época, um juiz, hoje ele é juiz em Goiânia, doutor Elcio Vicente da Silva, ele chegou para mim, ele já dava aula na Faculdade de Direito de Jataí, onde eu me formei, e ele fez uma proposta, ó, não estou gostando da aula, você quer dar aula no meu lugar? Eu te indico. E, para mim, naquele momento, assim, foi bem audacioso, aquele tipo de proposta, mas eu falei, se eu não aceitar, essa porta talvez nunca vá se abrir no futuro. Aceitei.
ralei pra caramba, porque assim, não tinha nenhum tipo de experiência na época, mas de lá para cá, aí abriu um segundo leque. Abriu um segundo leque, a segunda profissão, a de professor, a qual também sou muito apaixonado. E de lá para cá eu vi o que eu precisava fazer. Primeiro, ter conhecimento. Para isso, fiz várias especializações. Sou especialista em língua portuguesa, em direito constitucional, sou especialista em poder judiciário, sou especialista em direito penal e terminei recentemente o meu mestrado em Girona, na Espanha, uma cidadezinha pertinho de Barcelona. Um lugar maravilhoso, épico. Game of Thrones foi rodado lá, então um lugar maravilhoso, maravilhoso. E terminei o meu mestrado lá em direito penal. Então, com isso, e aí eu comecei a ministrar aula em 2003, na verdade, oficial foi em 2001, foi em 2003 que eu comecei como professor. Aí, de lá para cá, eu me especializei na área penal. Me especializei na área penal. Apesar de ministrar aulas de direito penal, direito constitucional, criminologia, até direito civil já entrei nessa seara. E hoje eu ministro palestras para prefeitos e vereadores do cursinho do WR. Então, assim, o leque abriu muito. E hoje me permite ter uma evolução jurídica muito grande. Porque, assim, isso me força sempre estar estudando. Eu não posso parar. Porque a nossa profissão, né, tem muitos, até juízes, que assumem o cargo e acham, não, o cargo é meu, não vou estudar mais. Não tem como. Então, a gente tem que estar sempre estudando, olhando, se aperfeiçoando. Então, as duas profissões se casam. É muito bom. Isso é muito, muito bom, Kenio, assim, eu ouvi, né, ó, pessoas com a sua qualificação, né, dentro do cargo de oficial de justiça, porque isso nos dá perspectivas de melhoria. A gente está vivendo um momento desafiador, né, a gente está passando por várias transformações no cargo de oficial de justiça. De 15 anos para cá, muita coisa mudou. Então a gente precisa de um novo modelo de trabalho, isso aí não tem nenhuma dúvida, né? Alguns acham que o cargo vai se desvalorizar, a gente acredita que não, que a gente simplesmente vai mudar a forma de trabalho e que a gente vai continuar sendo importante. Qual a sua visão assim sobre o cargo de oficial? Quais são as dificuldades que você enxerga? Por onde que a gente pode avançar? Principalmente, né, igual você aí um grande especialista na área penal, assim, ou então um oficial de justiça também dentro do processo penal, que o oficial de justiça pode assumir, né? Até para a gente batalhar dentro do Congresso Nacional, para a gente avançar na nossa carreira. Então, Gerardo, olha só, tem um dado muito, mas muito interessante que não só os criminalistas, como também vários, mas vários advogados, deixam uma área ociosa do direito penal. Porque toda vez que nós falamos em direito penal, a preocupação é o quê? Nós temos de um lado uma vítima e tem um criminoso e todo o aparato judiciário e os puniendi é para punir aquela pessoa que porventura seja provado que ele cometeu o crime. Só que o processo penal, ultimamente, ele vem mudando. Desde 2008, começou-se a preocupar também com a figura da vítima. Então, o processo penal, ele não é simplesmente aquele processo para ferir, ter várias ali garantias, né, os axiomas jurídicos de Feajoli para proteger o criminoso e para realmente aquele que seja criminoso entrar ali no mundo carcerário. Então, isso vem mudando. Então, há uma perspectiva de olhar para a sociedade como vítima, para olhar para a própria vítima, a vítima secundária, né, de um crime, para quê? Para que a proteja. Então, assim, não adianta nós pensarmos num crime que já tenha acontecido, tá? O Estado, ele não estava presente. Então, a partir desse momento, o que se abre? Sempre se preocupou só na punição do acusado. E eu vejo que existe um campo maravilhoso, seja para os advogados, seja para nós, oficiais de justiça, trabalharmos na área criminal, tá? É exatamente o quê? O artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, ele prevê lá como um dos requisitos da sentença penal condenatória ou a indenização, o valor mínimo de indenização. Apesar do STJ, ao meu sentir, errou, mas o STJ colocou uma condição, falou, não, esse valor mínimo de indenização, o juiz só vai arbitrar se houver pedido das partes. Eu acho que é obrigatório para o juiz, mas vamos ver o que vai acontecer isso no futuro. Mas o que eu vejo agora é um campo a ser explorado. Então, imagine vocês, os novos advogados, que
não queiram, gostam do direito penal, que é sempre assim, gosta do direito penal, apaixona pelo direito penal na faculdade, mas vai para o direito civil. Por quê? Muitos deles não querem, entre aspas, defender bandido. Mas no direito penal, nós temos um campo maravilhoso, que é você entrar como assistente de acusação e trabalhar ao lado da vítima, não do Ministério Público. O Ministério Público não precisa de ajuda, mas a vítima sim. Então, imagine você num caso de homicídio em que a pessoa faleceu, deixou uma família, a família toda desamparada, e essa família geralmente só pensa que o MP vai dar conta do recado, e muitas das vezes não dá. Nós trabalhamos aí nos júris, sempre a gente, no mês, a gente trabalha 1, 2, 3 júris aí por mês, e o que a gente vê, muitas das vezes, o Ministério Público pedindo a absolvição por causa do decurso de tempo. Tá? As provas passaram, as pessoas se esqueceram, e o que acontece? Pede a absolvição. E a vítima ficou sem nada. A família da vítima ficou sem nada. Então, o que eu vejo hoje? Primeiro ponto, os futuros advogados, e eles têm que lembrar que a partir do artigo 125 do Código de Processo Penal, nós temos as medidas assecuratórias para garantir a futura ação de indenização. E como agora o próprio juiz penal pode arbitrar um valor mínimo de indenização, por que não a gente não muda isso? Não tem que ter valor mínimo, é o valor de indenização. O juiz penal tem condição de fazer isso. Imagina, um caso de furto, de roubo, você tem um bem. É fácil você identificar o valor desse bem. Tá? Aí, tudo bem, tem um dano moral. O dano moral no direito civil tem alguns critérios objetivos lá de valores que o direito penal pode se apropriar disso. Então, o que eu vejo? Primeiro, para os advogados começarem a usar o direito penal nessa outra vertente, entrando como assistente de acusação, coadjuvando, seja a vítima ou coadjuvando a família da vítima na falta da vítima, exatamente para que o prejuízo do crime seja amenizado. Com isso, abre-se um leque maravilhoso para nós, oficiais de justiça. Por quê? Toda vez que há um crime, tem lá no artigo 91 e seguintes do Código Penal os efeitos da condenação e tem ali até o confisco. Tá? Então, produto do crime, proveito do crime, mas veja, nós temos ali no artigo 136 do Código de Processo Penal a possibilidade de você pegar bens de origem lícita da vítima, do acusado, para pagar exatamente essa indenização. Tá? E detalhe, nós temos até a Lei 8.009/90, que ela fala dos bens impenhoráveis, e, salvo engano, o artigo 3º, inciso 6º, fala que se a pessoa tem um único imóvel, esse imóvel pode ser penhorado sim para pagar a futura indenização no caso de um crime cometido. Então, o que eu vejo? Nós, oficiais de justiça da área criminal, nós podemos cuidar dessa parte. É uma execução dentro do processo penal. Então, os oficiais de justiça, nós não fazemos as penhoras? Nós não fazemos os arrestos. Então, a gente faz o arresto, a gente faz a penhora, a gente faz a especialização da hipoteca legal. O trabalho nosso é coadjuvar o juiz. Então, imagine se a gente cria isso dentro do processo penal, tá? Esse leque de força de trabalho do oficial de justiça para deixar tudo mastigado para o juiz. Então, quando o juiz for fazer a condenação, ele já tem ali um valor que ele vai se sentir seguro para arbitrar. E quem ganha? Toda a sociedade. Toda a sociedade. É bem interessante, assim, que uma das maiores perspectivas de atuação dos oficiais de justiça na questão do judiciário hoje, no mundo moderno, é a execução, né? O Brasil é o país do ganha, mas não leva, né? Porque a execução tem que ser muito aperfeiçoada. Qualquer relatório do CNJ hoje mostra que a maior parte dos processos no Brasil são de execução. E é o grande gargalo que a gente tem hoje. E a pessoa que tem condições, né, e a expertise necessária para avançar na execução, seja no processo civil, seja no processo penal, como você, né, deu uma aula aqui, né, sobre isso, é o oficial de justiça, porque ele conhece a realidade ali do local e ele precisa, claro, um pouco mais de autonomia, né, assim, algumas mudanças legislativas e também de acesso a ferramentas tecnológicas para fazer a pesquisa e a constrição patrimonial, porque assim, a execução, ela é até um pouco menos jurisdicional e mais administrativa. Exato. Então, o oficial de justiça ele tem
plenas condições de ir assumindo novas funções, até porque os juízes já estão sobrecarregados. Então, é como se o juiz exercesse o protagonismo dele dentro do processo de conhecimento para certificar quem tem direito ou não, ou no caso do processo penal, se a pessoa deve ser condenada ou não, e o oficial de justiça, dentro dos atos executivos, vai ali conseguindo bens para poder pagar a indenização, seja no processo civil ou no processo penal, né? É um caminho bem interessante mesmo. Kenio, e assim, no seu exercício profissional enquanto oficial de justiça, assim, quais as dificuldades que você vislumbrou? Assim, você já foi vítima de algum ato de violência ou se sentiu de alguma maneira ameaçado? Como é que foi essa vivência? Você está com quantos anos? 15 anos de oficial de justiça no TJDFT? Do TJDFT, sim. Eu entrei em 2008, então nós temos 14 anos, né? 14 anos como oficial. E eu já tinha 7 anos como oficial em Goiás. Graças a Deus, aqui nunca tive nenhum tipo de violência, a não ser um susto uma vez. Eu fui fazer a intimação de um policial, não sabia que era policial, e coisa simples, intimação. Bati no portão, não veio, e não tinha interfone, não tinha nada, e bati um pouquinho mais forte no portão. E aí abriu o portão, o cara com a arma já em punho e apontando para mim. Mas assim, eu fui muito tranquilo, eu olhei para a pessoa e falei assim: ó, oficial de justiça, e sempre ando com símbolo, oficial de justiça, intimação para ti. Intimação para fulano de tal. Não, sou eu, desculpa, tal. Então aqui, graças a Deus, eu nunca tive problema. Até porque uma coisa que eu aprendi como oficial de justiça é a gente se resguardar, tá? A título de comparação, quando eu entrei como oficial em Goiás, lá a gente não tinha nenhum tipo de auxílio. Então, assim, você passava e entregava a pasta de mandados, e assim, uma quantidade de mandados enorme, uma média era 220, 230 mandados mês, e a nossa área de atuação não tinha divisão igual tem aqui. A nossa, a gente tomava conta de toda a cidade e nas cidades vizinhas. Tinha cidade vizinha que ficava a 170 quilômetros. Então, assim, lá era terrível. E lá em Jataí, quando a gente ia, por exemplo, fazer buscas e apreensões de automóveis, a gente tinha mania de colocar o nosso veículo na frente da garagem para evitar que a pessoa saísse. Então, assim, a gente passou por tantas situações de jurisdicionado que jogava pedra na gente, que colocava cachorro na gente, atrás da gente. Teve um caso, esse foi emblemático, eu fui numa fazenda fazer uma intimação, execução de grãos, e a pessoa estava escondendo o devedor, era o filho, e aí eu falei que eu tinha visto ele, e ele se aborreceu e me deu um murro. Então, assim, e eu sozinho na fazenda. Aí tive que entrar no carro, não pude fazer absolutamente nada, porque imagina, mesmo que eu revidasse, quem iria acreditar que eu agi em legítima defesa? Então, não revidei, saí de lá, fui direto para a delegacia registrar a ocorrência, registrei a ocorrência. Aí entrei com uma ação civil também contra ele, aí foram as duas ações, ele foi condenado e tive a indenização. Então, assim, simplesmente uma indenização por questão moral, exatamente para mostrar, né, que tem que haver o respeito para o oficial de justiça, mas isso me alertou bastante para as nossas atividades. Então, assim, o ideal é que nós tivéssemos uma força de trabalho igual a polícia. Nenhum policial trabalha sozinho. Ele trabalha em conjunto. Então, o oficial de justiça é um lobo solitário. E aí fica à mercê de tantas violências como a gente vê todos os dias no noticiário. Então, no meu caso, eu tive esses perrengues, mas não tive tantos porque eu acho que é proteção mesmo divina, porque a gente está ameaçado todos os dias. Todos os dias a gente pode ser vítima de uma violência. Nosso modelo de trabalho é um modelo do século passado, né? Uma pessoa sozinha no carro particular, indo ali sem nenhum tipo de cobertura, né? Porque a polícia, a gente vê como é que eles trabalham hoje. E não só a polícia, né? Auditores fiscais, quem desempenha atividades externas de natureza constritiva. Porque, naturalmente, quem a gente vai procurar, de uma forma geral, é um ato constritivo contra aquela pessoa. A pessoa nunca vai gostar de receber o oficial de justiça. Às vezes, até quem está recebendo algo positivo não gosta
da visita do oficial de justiça, porque fica com medo, quanto mais quem ali está com a situação de ter o veículo apreendido ou de ser um agressor do lar que vai ser afastado. Então, a pessoa não gosta de receber o oficial de justiça. Aí o oficial de justiça chega sozinho, sem nenhum equipamento, sem porte de arma, sem um equipamento de defesa, fica vulnerável, né? Assim, até como eu vim da polícia, eu vejo muito essa questão da vulnerabilidade do oficial de justiça. A gente conta com a proteção divina para não acontecer as coisas, mas Exato. assim, se alguém resolver fazer, a gente fica desguarnecido, né? Exato. É. É uma das profissões mais perigosas que eu considero em termos de trabalho. Porque o policial, ele enfrenta o bandido, mas ele enfrenta armado, ele enfrenta com outros colegas, e nós não. A gente não sabe qual vai ser a reação da pessoa, tá? Então, assim, é preocupante. E, principalmente, a gente vive ainda num país machista, então, quando é a oficiala, geralmente o jurisdicionado tende a crescer, a achar que pode intimidá-lo, então acaba piorando ainda mais a situação. Esse aspecto que você ressaltou aí é muito relevante também, principalmente até em processo de violência doméstica, né? Porque a pessoa, né, já está com um conflito, né? O agressor está num conflito com uma mulher. E aí, de repente, chega um oficial de justiça para fazer o afastamento do lar dele. Ele tem a percepção, ou uma outra mulher que está me criando um problema. Então, a gente também precisa buscar formatos para proteger as nossas colegas, né? Para ter, Exato. né, que todos tenham, né? Homens e mulheres tenham uma forma de trabalho que resguarde a sua segurança, né? É o mínimo que se espera. A gente, até na época da polícia, a gente sempre aprendia isso. A gente só pode oferecer segurança se nós tivermos segurança. Exato. Se a gente estiver inseguro, a gente não consegue oferecer segurança para ninguém. O pensamento é válido para os oficiais de justiça também, que praticam atos constitutivos. Aliás, em muitos aspectos, né, a gente se assemelha a atribuições policiais, né? Quando faz a busca e apreensão, né? Quando os policiais fazem as intimações no inquérito e a gente faz no processo penal. Então, elas são simplesmente fases diferentes com atos muito, muito semelhantes, né? Então, essa visão é interessante. Kenny, queria te agradecer muito aqui pela sua presença. Com certeza, a nossa audiência hoje sai enriquecida, assim, com uma belíssima história de vida, né? De quem saiu lá do Mato Grosso, passou em vários concursos, se especializou, oficial de justiça, compartilha esses conhecimentos, mestre em direito penal na Espanha. Então, assim, com certeza, nossos ouvintes saem de hoje aqui com uma visão diferente do cargo de oficial de justiça. A gente tem muito orgulho que você integre a nossa categoria. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, pessoal. É isso aí. Hoje conversei aqui com Kênio Rezende, mestre em Direito Penal na Espanha, oficial de justiça do TJDFT e professor de diversas instituições. Espero que todos vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até a próxima.